Olá, boa noite Nishida, Clara, sejam bem-vindos. Gladys, boa noite. Estamos aqui reunidos, 4 de maio, May the 4th, o Dia Mundial de Star Wars, e aqui estamos nós para fazermos uma live, não em homenagem ao Star Wars, mas em homenagem a um assunto bem importante deste livro Gigante Deitado, vida e obra de Jerônimo Mendonça. Daniele chegou também aí, boa noite, seja bem-vinda, Daniele. Deixa eu ver aqui para mandar os aviõezinhos, enquanto vocês vão chegando. E então estamos aqui, agora nesta semana, é um dia a menos de live, mas o horário continua sendo preenchido. A Flavinha vem amanhã às 22 horas, tá? Na sexta-feira, às 20 horas, tem a Neuza do Somos Espírita, não, gente, do Essência.espírita, e às 22 horas da Daniele, fazendo estudos do livro O Médico Jesus. Então, nós temos 2 livros falando de Jesus. Na sexta-feira, Jesus no Lar de Neio Lúcio, a Neuza pelo Essência Espírita às 20 horas, e às 22 horas na sexta-feira a Daniele vem com Jesus, o Médico Jesus de José Carlos de Luca. Então estamos aqui mandando os aviõezinhos. O Will chegou aí, boa noite, seja bem-vindo. A Cláudia chegou também aí, boa noite Cláudia, um beijo para o Everton. Regina, boa noite, seja bem-vinda também. Terminávamos agora há pouco uma palestra no Centro Espírita A Caminho da Luz e falávamos sobre a paz do mundo existe em mim, começa em mim, desculpa. A paz do mundo começa em mim, que é o início de uma letra e uma música de... Deus do céu, sumiu o nome. Ai, Jesus do céu, me sumiu o nome do cantor dessa música. Já vou falar para vocês daqui a pouco. Deixa eu acabar de mandar os aviãozinhos. Nós vamos comentar já rapidinho. Nossa, gente, sumiu mesmo. Mas ela é muito legal. É Paz pela Paz. O nome da música chama Paz pela Paz. E vamos lá, deixa eu terminar aqui os aviãozinhos e a gente já vai falar. Tá aqui. Deixa eu ver aqui que eu já vou falar o nome deste. Tá aqui. Um momentinho só. Nossa, gente, como sumiu. Falamos dele lá na live. Deixa eu ver aqui, ó. Rapidinho já vai ter o nome desse cantor, compositor muito... Deixa eu ver aqui. Aqui, tá aqui o nome dele, Nando Cordel, gente, Nando Cordel. Boa noite, Sueli, seja bem-vinda. Então, ó, Nando Cordel, Paz pela Paz, está no YouTube, só vocês digitarem lá no YouTube, Paz pela Paz, Nando Cordel, que realmente vale muito a pena. E nós fizemos, na verdade, incrível, né? A preparação da palestra tinha a ver tudo com esta música, né? Gleison, boa noite, seja bem-vindo. Só que, na verdade, o que acaba acontecendo? Lá no Centro Espírita Caminho da Luz aqui de Araraquara, temos a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, que foi inaugurada pelo Jerônimo Mendonça em junho de 1989, 6 meses antes do seu desencarne. E a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça nem estava pronta ainda, mas Jerônimo falou com o Alberto, presidente da casa, que ele viria para Araraquara para inaugurar. E a previsão da inauguração era para novembro, quando Jerônimo aqui estivesse. Mas provavelmente, talvez sabendo já antecipadamente do seu desencarne, que ocorreria em novembro, ele antecipou a inauguração e inaugurou a Casa da Sopa Jerônimo Mendonça. Adriana, boa noite. Carlos e Natália, boa noite, amigos, sejam bem-vindos. E então não dava para estar na Casa da Sopa Jerônimo Mendonça, né, no Centro Espírita A Caminho da Luz,
e não falarmos nada sobre Jerônimo. Eu falei com a Neuza, olha, não estava previsto falar nada sobre Jerônimo, mas de repente veio a intuição e lá contamos a história do coitadinho, contamos algumas outras passagens de Jerônimo e fizemos, na verdade, que eu estava falando assim, fizemos uma espécie de uma colcha de retalho, não que fosse assim colado aqui para lá, mas o objetivo principal era falarmos da paz do mundo começa em mim, em cima dessa melodia de Nando Cordel, a paz pela paz. E de repente, não mais que de repente, surge a gente começar a falar também um pouco sobre a vida de Jerônimo, né? Julie, boa noite, seja bem-vinda. Aldenice, boa noite. Então veja como que é interessante, que a gente colocou também que a paz do mundo é diferente da paz de Jesus, que Jesus fala, né? A minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, a gente procurou mostrar que Jerônimo, com todas as suas dificuldades... beleza, Isabel. Boa noite, seja bem-vinda. Não tinha visto que você tinha entrado, que está um pouco lento hoje nas nossas considerações aqui, no cumprimento de vocês aí. Mas, estando junto, Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Então eu falo assim, como pensar numa paz sem pensar numa paz obreira, né? Numa paz trabalhadora? Porque a paz que Jesus nos promete no seu evangelho não é uma paz de ficarmos deitados numa rede, olhando o mar, tomando água de coco e não fazendo nada. É uma paz ativa. E Jerônimo realmente foi aquele trabalhador que conquistou a paz pelo seu trabalho, fazendo a divulgação da mensagem do Evangelho, construindo creche, lar, centro espírita, gráfica, escrevendo livros. Então, essa paz que a gente precisa conquistar, tá bom? Dado esse recado, né, fazendo essa... Infelizmente a palestra não foi salva, né, não foi gravada, foi uma palestra presencial, mas como eu falei para vocês, no próximo sábado, dia 7, nós teremos uma palestra falando sobre o Consolador Prometido, na Sociedade Beneficente Obreiros do Bem aqui de Araraquara, e vai ser como eu diria, 14h30, 14h45 aproximadamente. Então, uma palestra rápida, de 15 minutos, nós vamos falar, e eu vou divulgar para vocês depois, tá bom? Aí depois que estiver feita a palestra, nós vamos também compartilhar no nosso canal do YouTube. Cláudia, boa noite, um beijo para o Everton, um beijo para a Mari. Babi, nossa querida amiga, quanto tempo, querida, saudades de você. Então, vamos agora colocar o título da mensagem da noite, saudando também a Ágata que acabou de chegar. Então vamos fixar o comentário. Nós fizemos um comentário, né, uns stories, colocando, na verdade, o tema, o resgate, mas... Boa noite, Babi. Boa noite, querida. Deixa eu ver se eu consigo fixar o comentário agora. Acho que agora fixei. Colocando a música do Star Wars, que dá a entender um certo resgate, mas não é esse resgate, né, de um cavaleiro Jedi em busca de alguma aventura. Um outro resgate que o Jerônimo vai nos trazer. E uma mensagem, irmãos, que eu falo para vocês, ela é profunda e traz lições preciosas para nós, tá? É um fato verídico que aconteceu realmente, retratado com propriedade pela Jane Martins Vilela. Em um determinado momento, né, ela vai dizer que Jerônimo ainda enxergava. O Carlos falou do Star Wars, é verdade, né? O Jerônimo ainda enxergava, então ele vai resgatar alguém, né? Não é nem alguém que foi seduzido pelo lado sombrio, mas a gente pode até fazer um paralelo, dá até para a gente fazer um paralelo
Aliás, o pessoal do Home Office Espírita já fez um projeto, trabalho sobre Star Wars e o Espiritismo, Harry Potter e o Espiritismo. Então, se vocês tiverem interesse, só pesquisar lá pela Rede Amigo Espírita. Tem várias lives que eles fizeram sobre temas importantes do universo cinematográfico trazido sobre a ótica da doutrina espírita, né? Então vamos lá. Deixa eu subir aqui só para não perder os comentários, que os comentários aqui de vez em quando dão uma travada. Hoje é aniversário do Star Wars, né? 4 de maio, né? May the Force, que eles fazem que a força esteja com você. Agatha, não é o perfil. Essas lives foram feitas pelo YouTube da Rede Amigo Espírita. Tem que procurar como é que chama? O Home Office Espírita, tá? Pelo Home Office Espírita, dentro da Rede Amigo Espírita, tem lá o Home Office Espírita, tem várias lives que eles fizeram, né? Várias apresentações. Eu estava me vendo aqui coçando a cabeça, que é deselegante fazer isso, viu? Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. É deselegante ficar coçando, se cutucando, não é legal. Mas é interessante que a gente se vê e fala assim, nossa, eu fiz isso. Não é legal fazer isso. Controle a sua coceira, né? Como Jerônimo controlou várias vezes situações difíceis enquanto fazia palestra, né? Mas vamos ao resgate para a gente trazer reflexões muito oportunas sobre um tema que vocês vão ver que traz realmente um ensinamento legal para nós. Havia acabado de dar uma entrevista na televisão. Só Deus e seus mentores sabiam a dor que o estava sufocando, particularmente nos olhos que até então não haviam sido extirpados. Liz, boa noite, seja bem-vinda. O casal amigo que o hospedara insistira com a entrevista. O marido médico passou-lhe nos olhos um unguento oftálmico que suavizara a dor. Na entrevista, o repórter fez-lhe a pergunta costumeira sobre a felicidade, e a resposta já se tornara de praxe. Felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama, sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Aproveitar a chance e falara sobre o amor e o valor da vida. Ao terminar, o telefone tocou. O Senhor acabou de salvar a minha vida. Posso conversar em particular com o Senhor? Na casa dos amigos, apresentou-se uma senhora da alta sociedade, muito rica, que desabafou. A vida para mim não tem mais sentido. Uma tristeza imensa tomou conta do meu ser. Nada estava bom. Nada me entusiasmava. Tinha tudo o que queria. Direi dinheiro, roupas, tudo, mas um vazio imenso na alma. Pensei no suicídio e articulei um plano. Comprei ingressos para minha família irem ao teatro. Aleguei indisposição. Ficaria sozinho em casa, tudo pronto. Estava com o veneno na mão para ingeri-lo, quando pensei, deixe-me ver as últimas cenas deste mundo cão. Liguei a televisão e o Senhor falava sobre a felicidade, o amor e o valor da vida. Despertei. Sinto-me envergonhada. Aqui estou eu. Orientada, passou a ver a vida com outros olhos. Por certo, os espíritos amigos que inspiraram a ligar a TV na tentativa de socorrê-la. O suicídio é elucidado com perfeição nas obras espíritas e citamos aqui a magistral obra O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Para quem acha que a vida acaba no túmulo, há um ledo engano. Tudo ocorre na visão materialista deste pensamento,
que felizmente já está em declínio frente às provas cabais da imortalidade da alma. Para o espírito imortal, suas atitudes serão responsáveis pela desdita ou felicidade. Na questão 957, os espíritos comentam que as consequências do suicídio são as mais variáveis, mas uma que o suicida não consegue evitar é o desapontamento. Deparar-se vivo e tendo ainda que arcar com o seu gesto. Kardec complementa dizendo que a afinidade persistente entre o espírito e o corpo, neste caso, produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente os efeitos da decomposição, experimentando a sensação de angústia, de horror, estado que pode persistir pelo tempo que deveria durar a vida que foi interrompida. Este efeito não é geral, mas o suicida, cedo ou tarde, terá que expiar sua falta em situações muitas vezes mais dolorosas do que as quem fracassou. Nada melhor do que sentir-se útil, trabalhar principalmente em benefício do próximo, livrando-se do egoísmo para evitar a depressão, causa tão comum do desejo de suicídio. O conhecimento espírita, com a noção da vida além da morte, é um valioso auxiliar para se evitar gesto tão infeliz. Cumprimentar o Ari, Silvia, o Alice já tinha passado, né, que já tinha cumprimentado, e o nosso querido Jorge Miyashiro. Boa noite, seja bem-vindo, Jorge. Então vejam que os esclarecimentos adicionais da Jane nesta mensagem nos traz profundas reflexões. O grande problema do suicida é que muitas vezes ele não quer dar cabo à vida, ele quer se livrar do problema. E acreditando que a vida é única, desta existência, ele às vezes acaba, se deparando com uma situação, não tendo como resolver aquelas angústias dentro do seu peito. E vejam que essa senhora tinha tudo. Tinha poder, tinha riqueza, tinha bens, mas não tinha felicidade. Trazia um vazio estampado no peito que não conseguia. E tinha planejado o seu dar fim à sua vida. Comprou ingressos para os seus familiares irem ao teatro e já tinha programado tudo. E aí, por uma intuição espiritual, e vejam que o Jerônimo não estava disposto a dar entrevista porque a dor era terrível. Estava com muitas dores, com dor no olho, inclusive, que não tinha sido extirpado ainda, como nós comentamos ontem. E por conta disso, vamos ver as últimas notícias desse mundo cão, quando ela liga a televisão e se depara com Jerônimo, naquele estado, naquela situação, falando sobre a felicidade, falando sobre o amor e o valor da vida. Perdão. Com tudo isso, aquela senhora foi tocada e viu, naquele momento, que a espiritualidade utilizou da fala do Jerônimo para que ela também, se sintonizasse, ligasse a televisão pela intuição dos amigos espirituais, porque a gente diz assim, que Deus se serve de todas as pessoas para ajudar as outras pessoas. E o Jerônimo foi um instrumento de Deus naquele exato momento, apesar das suas dores, das suas dificuldades, concedeu uma entrevista ao repórter que fez aquela pergunta costumeira: o que é felicidade para você? E Jerônimo muitas vezes falava, parafraseando Emmanuel,
que a felicidade é sinônimo de dever cumprido. Então, quando nós saímos do nosso mundo íntimo e vamos ao encontro do nosso próximo, mais próximo, a gente vai perceber que os nossos problemas, as nossas dores, as dificuldades por que passamos são ínfimas perto a tantas e tantas dores de tantos e tantos irmãos. E aqui a Jane traz para a gente esclarecimentos oportunos e ela deixa muito claro, porque as pessoas têm mania de julgar, né? Fazer uma tábula rasa da doutrina espírita. Conhece 5 minutos de espiritismo e já está querendo dar lição de moral nos outros. Como se, por exemplo, a pessoa que cometeu um ato de desatino, que todos eles vão para o vale dos suicidas. Porque uma pessoa que nasceu nessa ou na outra condição foi um suicida em vidas passadas. Gente, que conceito infeliz. Não é regra geral. Não é regra geral. Em alguns casos, o espírito passa por uma provação tão grande, como ela coloca aqui, que acompanha o seu corpo até o momento do seu... como que eu diria aqui? Deixa eu falar para não falar besteira. Recente, os efeitos da decomposição, experimentando uma espécie, né, de sensação de angústia e horror. Imagina, deve ser terrível realmente. A pessoa parte para o plano espiritual antes do tempo, não estava dentro da programação, ela deu cabo à sua vida e ela chega naquele determinado momento. Em alguns casos não é regra geral, como a Jane coloca aqui. Então nem todo espírito que desencarna vítima do suicídio vai para o Vale dos Suicidas, nem todo espírito que se suicidou vai acompanhar a decomposição do seu corpo físico. Não é regra geral. Há casos e casos. E nem todo mundo que nasce nessa ou naquela situação foi porque foi um suicida em vida anterior. O Jerônimo passou por uma provação terrível, mas em nenhum momento a gente tem conhecimento que ele deu cabo à sua vida. Então esta prova aqui foi por outros erros que ele cometeu e foi um pedido dele, uma rogativa à espiritualidade para que ele pudesse, nessa última encarnação, resgatar erros e erros de várias e diversas vidas. Mas esse resgate, que a gente costuma dizer, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. O resgate, ele é feito quando o espírito está em condição e de um grau de pleno conhecimento que ele pede essa prova, e a prova é dada como resgate de provas de vidas passadas. Ele vem resgatar, mas não é para qualquer um. Como o Gleice está dizendo, é uma grande insensatez e falta de conhecimento. Nivelar o espiritismo por baixo. Que nem a pessoa vem traduzir a lei de ação e reação, o preceito de causa e efeito. Então a gente quer fazer uma tábula rasa da doutrina espírita. Não é assim que funciona. Não sabemos muitas vezes que condições aquela pessoa estava passando, se foi um ato de insensatez ou um ato que ela realmente estava fora dos seus controles. Então não dá para julgar. E esta senhora foi tocada pela mensagem do Jerônimo, que naquela entrevista, naquela fala muitas vezes de 5, 10 minutos, trouxe aquela senhora à realidade. João Carlos, boa noite, querido amigo, seja bem-vindo. Então, lembrarmos desses preceitos que a Jane traz para nós, sobretudo na questão 957 de O Livro dos Espíritos, que fica como lição de casa. Pegarmos o Livro dos Espíritos, questão 957, e vamos ler, vamos analisar as referências que Kardec traz ao comentar essa questão, muito oportuna. Então lembrarmos, né? Não é todo espírito que desencarna
em decorrência do suicídio que vai para as zonas inferiores no Vale dos Suicidas, tá? É importante lembrarmos também que a grande frustração de um espírito, quando ele desencarna por esse ato de desatino, é que ele, se deparando, achando que não vai ter o nada, achando que deu fim ao seu sofrimento, percebe que o sofrimento dele ainda continua e ele ainda continua vivo. Então a maior decepção para um suicida é saber que a vida continua e que ele, além daqueles problemas que ele já trazia, ele vai trazer um outro problema, que é se deparar com aquela sua nova situação que antecipadamente ele partiu para o plano espiritual. Sem contar, se a gente imaginar, né, todo o transtorno para os familiares que ficavam, né, olha, é realmente, imagina numa família que alguém partiu em decorrência do suicídio. Quão difícil é para os familiares que aqui ficaram. Gente, deve ser terrível, deve ser muito terrível. O Gleison fez um comentário, esse negócio de que fulano está passando por karma e castigos, falam coisas sem entender, exatamente. E tem muita gente, doutores em achismo, né? Doutores em achismo. A doutrina espírita, porque não é nossa, né? A doutrina espírita pressupõe uma fé raciocinada, que é preferível que a gente refute 9 verdades a aceitar uma só inverdade como correta. Então, não tem representante nenhum aqui no meio espírita que fala assim, eu sou representante do espiritismo. Não tem. O espiritismo não tem representante. Ah, mas nem o Divaldo, nem o Chico. Não. Aliás, Kardec, com muita propriedade, Emmanuel, com muita propriedade, disse ao Chico, se algumas das vezes eu falar algo para você que estiver em contradição com o que Kardec disse, siga Kardec, esqueça o que eu disse. A Cláudia está dizendo aqui, ó. Verdade, Aloysio, passei por um momento em uma casa onde o palestrante falou na hora que o Everton estava na cadeira, ai meu Deus do céu. Cláudia, já até comentei com você, né? Eu já comentei isso daqui, isso. Uma pessoa infeliz, fazer um comentário dessa natureza. Falar que o Everton estava nesta situação porque foi um suicida em outras vidas. Gente, só quem vê o Everton sabe da alegria, da felicidade que ele estampa no seu sorriso, no seu olhar, na alegria de viver que tem esse jovem. E a gente pode dizer assim, olha, aí num achismo muito particular, né? Num achismo muito particular, que o Everton é um espírito de luz que veio para iluminar essa família querida. E certamente, a exemplo de Jerônimo, ele está numa situação difícil, sabemos, mas vencendo as suas provas, as suas dificuldades com alegria, com bom humor. E olha, é um ser iluminado, é uma luz a iluminar a vida de vocês, Cláudia. Isso eu já te falei lá atrás, né? Deixa eu ver o que o Gleison disse também. Herculano Pires fala que espiritismo tem que ser estudado com atenção, amor e não com baboseiras desnecessárias, exatamente. O tubo de pasta de dente, não sei o que ele falou para a Regina, o Ari, mas tudo bem. Nossa, olha, é falta de caridade um comentário dessa natureza. A pessoa quer aparecer, eu falo assim, quer aparecer em cima dos outros. Quer aparecer em cima dos outros, de forma alguma. De forma alguma. Ó, Cláudia, estou falando para você que é um achismo. É um achismo porque a gente conhece muito pouco o Everton, mas nesses contatos que nós já temos há mais de anos, a gente pode dizer sem sombra de dúvida que é um ser de luz. Olha só, ele é só alegria, com certeza, é um espírito iluminado, né? O João Carlos aqui, tem gente que não perde a chance de ficar calado, né?
Fábio, boa noite, seja bem-vindo ou bem-vinda. Então, olha, é um absurdo, gente, é um absurdo a gente ver pessoas com esse caráter, né? Falta de amor, falta de caridade, e não tem isso. Eu já ouvi, gente, cada besteira que vocês já me reportaram no particular, e eu falo, não é isso. Pode ser? Pode, mas pode ser uma chance em mil. Uma chance em mil. E a pessoa não tem essa capacidade de ter. Porque se fosse isso, a pessoa viria ali com o conhecimento prévio. Nós não teríamos a bênção do esquecimento. Nós não teríamos a bênção do esquecimento. Né? Rafa, boa noite, seja bem-vinda. Então veja, ou bem-vindo, desculpa. Eu quero dizer para vocês, não existe equação matemática na doutrina espírita. Uma coisa pode ser para um espírito totalmente diferente para um outro. Como eu disse lá atrás, nem todo suicida ele vai passar pela mesma situação. A misericórdia divina, gente, a misericórdia divina é muito grande. Não sabemos que situação levou. Às vezes a pessoa foi levada por um ardil, por uma situação, né, que estava fora de si, fora do seu controle. Não foi um ato deliberado. Então, gente, muito cuidado, muito cuidado. E gente, já falei para vocês, né? Tem um monte de gente que fala assim, o Chico disse isso. O Dr. Bezerra de Menezes mandou uma mensagem dizendo isso. O mentor espiritual do nossa casa espírita falou assim, que eu sou um ser iluminado, então vim aqui trazer a mensagem de paz e esperança para vocês. Gente, o que é isso? Não existe isso. Mentor espírita, mentor de uma casa espírita séria, não se desce a minúcias. Falar para você fazer isso, fazer aquilo, como se fosse controlar a tua vida. Não, isso você pode fazer ou você não pode fazer, de forma alguma. E a nossa responsabilidade como espírito, o nosso livre-arbítrio. Se alguém nos dá uma mensagem, né? Nos dá uma mensagem direta, um espírito passa uma mensagem direta para nós, nós temos que usar a razão e o bom senso. E o Gleison dizendo, foi isso que Kardec combateu a ignorância. Então, olha, eu já ouvi isso que a Cláudia já falou, já comentei lá com eles. Falei, é um absurdo um palestrante espírita vir numa casa, né? Se você não pode abrir a boca para elevar a moral e o bom ânimo da plateia daquela casa espírita, fique calado, não fala besteira. Como que você pode assumir a posição de vir e falar, não, isso aconteceu por isso? Eu já ouvi outros absurdos também. A pessoa foi numa casa espírita e falou assim, se a pessoa não se desenvolver até a mediunidade, né, até tal dia que ela vai morrer. Gente, que absurdo, gente, que absurdo. Coisas, olha, típicas de um espírito ignorante, no sentido pleno da palavra, tá? Não ignorante naquele sentido chulo, mas no sentido ignorante. Porque existem espíritos e médiuns que se deixam, né? Há aquela simbiose, o espírito começa, né, a querer aparecer e muitas vezes ele aproveita de um médium que não está devidamente com a sua moral elevada e aproveita. E começa a dar comunicação as mais esdrúxulas possíveis. Como falaram assim, a pessoa fala, fui numa casa espírita e falaram que eu jamais vou conseguir resolver a minha profissão porque eu comprometi a minha última encarnação nessa profissão. Gente, que absurdo. Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Nós temos que usar a fé raciocinada. Buscarmos as nossas profissões, podemos trabalhar nela, perdão. Nós podemos trabalhar nessa ou em outra profissão, e não importa qual profissão que vamos desempenhar. Importa fazermos o bem, usarmos a nossa profissão para ajudar
as pessoas, não importa qual profissão, né? A Julie está falando, temos que seguir nosso coração mesmo quando for algo que vai ser dolorido. Seguirmos sim o nosso coração e a razão, né? Porque a nossa fé é raciocinada. Então, cuidado com os falsos profetas do Apocalipse, né? Tá cheio de gente achando. Eu convivi com o Chico, eu convivi com o Jerônimo. Gente, que nem eu falei para vocês várias vezes, eu fui várias vezes a Uberaba, né? Várias vezes eu fui a Uberaba e falei com o Chico. 2 segundos no que você vai, não falar o quê? Na verdade, você vai e cumprimenta o Chico. Eu poderia chegar para vocês e falar, então, quando eu estive em Uberaba, em 1986, fui para cumprimentar o Chico segurou minha mão e falou isso. Né? Não falou nada para mim. Ele comentou, ele falou lá atrás, naquela comunicação, naquele momento, quando uma mensagem veio para que o pessoal fosse construir a creche, né, que era o Lar Espírita Pouso do Amanhecer, que veio uma mensagem e que a Elizabeth gostou do nome e levou para a Márcia, e realmente, quando o Espírito deu aquela comunicação, que não era diretamente para elas, mas usaram como referência, que a creche chama-se Pouso do Amanhecer, e eles gostaram e utilizaram. Eu poderia falar para vocês, por exemplo, que num determinado dia o Jerônimo chegou para mim e falou isso. E Jerônimo não falou nada daquilo. A conversa que tínhamos com o Jerônimo era conversa corriqueira, trivial, de assuntos banais, das palestras, das mensagens, não é? Então, muito cuidado quando as pessoas vêm querer dar orientações. Porque hoje em dia, aquilo que eu falo para vocês, nós estamos todos passando por dificuldades, por dores, por situações difíceis. E se a gente chegasse aqui, como eu já falei para vocês numa live, se eu chegasse aqui e falasse assim, estou recebendo uma intuição que algum de vocês aqui na nossa live está passando por um problema muito difícil, ou passando por uma situação complexa. Gente, quem que não está passando por uma situação de angústia, de depressão, de dificuldade? Então é um mero achismo. Aí eu falo assim, não, vocês têm que fazer isso, vocês têm que usar, por exemplo, para vocês saírem dessa situação tem que usar camisa rosa, ou tem que usar camisa azul. Gente, não existe isso. Não existe. A gente tem que ter a fé raciocinada. E toda vez que alguém vem com esses achismos, nós temos que ter o bom senso e a razão e colocá-las a serviço do bem. Deixe, né, as pessoas falarem. Os cães ladram e a caravana passa. Mas é importante, se nós já temos 5 minutos de doutrina espírita, não que nós não podemos ser vítimas, viu? Eu vou colocar para vocês. Não é porque a gente está aqui fazendo palestra, não é porque a gente faz live ou fazendo divulgação da mensagem do Evangelho, que a gente tem um pouquinho de conhecimento, que a gente não tem conhecimento pleno, que a gente pode se dar ao luxo de falar assim, comigo não acontece. Olha só, Julie, tinha que usar branco, nunca usar preto. Depende, né, Julie? Se você ou vermelho. Gente, não é a cor exterior que vai fazer. Por exemplo, se você trabalha num local extremamente quente, né, numa cidade muito quente, se você usar uma roupa preta, com certeza você vai passar muito calor. Agora, se você trabalha num ambiente frio, usar roupa branca vai refletir a luz. Então você vai passar mais, vai ter menos. As cores, não é a cor que atrai. Você pode usar a cor que tiver, é o nosso pensamento que liga. Né? Eu falando, uso verde que é mais bonito. A gente lembra até daquela situação, né? De uma história, eu não vou lembrar ela inteira. Nossa, que tinha que usar pano na cabeça, gente.
Cuidado, né? Cuidado com esses achismos, com essas... Aquela situação, né? Que o rei parece que estava passando por um problema de saúde e foi chamado várias pessoas, por causa do Palmeiras, ó o Will aí. O Will tá jogando futebol na história. E o rei estava passando por um problema de saúde e chamou vários, né, daqueles adivinhos do templo, vários daqueles eremitas, e cada um trazia um conceito para o rei. Não, o rei tem que fazer isso, o rei tem que fazer aquilo, o rei tem que fazer aquilo outro. E nada resolvia, né? Mandar os chás, medicamentos, nada, e o rei continuando naquele estado depressivo. E até que passou por lá um eremita e falou: olha, o rei só vai se curar se pintar todo o reino de verde, como o Will quer, tá? Então a cor verde foi porque o Will pediu, tá? Então, o que acontece? Pintou tudo de verde. Então, cortinas verdes, poltronas verdes, os muros do palácio todo verde, não sei o quê, né? E quando chega um turista ali no reino, vê aquele reino tudo de verde, né? Aproveitando a cor do Will, não lembro exatamente se era verde ou não. E ele estranha, né? E vê aquela situação, mas começa a perguntar o que aconteceu, né? Por que aquele reino é todo verde? Aí ele fala: não, o rei estava passando por um problema, então veio um adivinho e mandou ele pintar tudo de verde, Aí ele vai até o rei, né? E conversa com o rei e fala assim: olha, meu rei, o senhor vai me desculpar essa situação. Se o senhor quisesse ver tudo da cor verde, não precisava fazer nada disso, bastava apenas usar um óculos com a lente verde. Com a lente verde, então estava resolvido. Então, gente, não é o exterior, é o nosso interior. A gente pode usar branco, preto, amarelo, roxo, vermelho, mas o que importa é a cor que nós trazemos por dentro. E a gente não se apegar a essas pequenas coisas. Respeitamos a crença, respeitemos o posicionamento de cada um, mas a gente que tem um pouquinho de conhecimento não vamos nos apegar a essas questões. Porque tal pessoa falou isso, porque tal pessoa falou aquilo outro, né? A cor está no nosso íntimo. A paz está dentro dos nossos corações. Nós não vamos conseguir mudar o mundo se a gente não mudar a nós mesmos. Não precisamos converter ninguém, nem é essa a pretensão da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina consoladora, porque ela traz a serenidade do conhecimento que a vida continua. Apesar dos desencarnes, a vida segue em frente. Então isso é importante. E não vamos nos apegar, tá? Não vamos nos apegar em achismos. Quando você for a alguma casa espírita séria e vier alguém falar: não, você tem que fazer isso para curar-se, você tem que usar verde, usar azul, usar amarelo, foge dessa casa, procura uma casa séria. Porque uma casa séria vai falar que para você se curar, você tem que fazer a sua reforma íntima, né, Clara? Falei a Clara porque nós vamos falar sobre a reforma íntima no dia 14 de maio. Não sábado agora, próximo sábado. Eu e a Clara vamos estar conversando, Refletindo com Amigos, dia 14 de maio, sobre a reforma íntima. E quando nós buscamos uma casa espírita, em busca de um tratamento espiritual, a casa espírita tem que ter um acolhimento, porque é naquela pessoa que está chegando, nem sempre é uma pessoa que é espírita, que já conhece. Então é importante que os dirigentes de um trabalho, de uma casa, de um trabalho de tratamento espiritual, de uma palestra, orientem as pessoas que estão chegando. Vem aqui para um tratamento espiritual, né? Marquinhos dizendo: o propósito é nos converter e não converter qualquer pessoa, e nos converter em pessoas melhores a cada dia. Exatamente. Emily, boa noite, seja bem-vinda. Então, qual que é a questão que nós temos que fazer?
a nossa reforma íntima. Vamos buscar a casa espírita, porque às vezes estamos passando por um problema de dificuldade. Aí eu coçando o cabelo de novo, gente. Passamos por alguma dificuldade e é natural, tá? É natural que a gente passe. Eu mesmo estou participando da nossa casa espírita de um tratamento espiritual. Não me sinto menor que ninguém. Mas se eu estou fazendo um tratamento espiritual, não posso fazer palestra espírita? Ou se eu não estou fazendo um tratamento espiritual, não poderia estar fazendo live, teria que ficar só em tratamento? Não, tem que fazer o trabalho também. Porque como o Jerônimo fala, né? Quem não trabalha, dá trabalho. Eu não quero dar trabalho para ninguém. Eu prefiro trabalhar do que dar trabalho a alguém. Então, quando você vai participar de um tratamento espiritual, é importante que a gente saiba que o tratamento... Você vai, por exemplo, assiste a palestras de 15 minutos, como nós vamos fazer agora no próximo sábado. Boa noite, Morgana, seja bem-vinda. A palestra é curta para que a pessoa preste atenção. Porque se você fizer uma palestra muito longa, a pessoa dorme, ela pode ter um envolvimento daqueles irmãozinhos menos felizes que induzem o sono. Então a palestra é curta. Aí a pessoa vai para o passe, toma água fluidificada, é a segunda parte. Mas a verdadeira transformação é o que a gente vai fazer depois, quando a gente sai da palestra e do passe. Qual vai ser o nosso comportamento? Porque de nada adianta eu fazer um tratamento espiritual, tomar passe, tomar água fluidificada, se eu chego e continuo fazendo as mesmas coisas. É aquele exemplo que a gente já colocou até em algumas lives, quando, vamos supor, ao longo do dia, você fez aquele trabalho estafante, vamos pensar que você fosse um mecânico ou um pedreiro que tivesse, às vezes, com muito suor, com a roupa suja, e você chegasse na sua casa, chegasse então para o tratamento espiritual, chega na sua casa, deixa a roupa para lavar, toma aquele banho, se troca, passa um perfume, tá, né? Perfeito, fisicamente falando. E aí você vai, acaba de sair e passa um caminhão e te joga a lama. É mais ou menos isso. Se nós não cuidarmos dos nossos pensamentos, mesmo que você está fazendo um tratamento espiritual, é onde a gente tem que tomar cuidado, porque como eu diria, o deslize para cair é rapidinho. Então, cuidado quando nós estamos fazendo tratamento espiritual com nossos pensamentos, com as nossas ações, né? A Fábio dizendo que é preciso sempre fazer a nossa lição de casa, com certeza. A lição de casa é fundamental. Então, participou do tratamento espiritual, faça o culto do Evangelho no lar, mantenha pensamentos elevados. Isso é fundamental. Perfeito, gente? Olha, aqueles que chegaram depois, a lição é grande, mas vou fazer um resumo para vocês. O Jerônimo estava com muitas dores nos olhos, principalmente, porque ainda não haviam sido extirpados. Com muitas dores que só ele e os amigos espirituais sabiam dessas dores. Nesse determinado tempo, o casal onde ele estava hospedado insistiu que ele desse uma entrevista a um repórter pela televisão. E naquele momento, apesar das dores e dificuldades, o repórter fez aquela pergunta, né, o que era felicidade para ele. E Jerônimo deu também aquela resposta que todo mundo já conhece, que felicidade para ele, que estava sempre tanto tempo deitado numa cama, naquela posição, seria poder deitar de lado. E terminada a entrevista, falando um pouco sobre a alegria de viver, sobre o bem de se fazer aos semelhantes, eis que toca o telefone e uma senhora se identifica falando que ele salvou a vida dela. E se ele podia recebê-la. E ela vem até a casa daquele casal, uma senhora da alta sociedade, muito bem vestida, de posses, tudo mais, e fala assim para aquele grupo, ao Jerônimo em particular, que ela já tinha preparado, já estava tendo um vazio existencial. Ela não sabia mais o que fazer. Embora tivesse tudo, ela tinha um vazio na alma. Então ela busca o Jerônimo naquele momento,
busca o Jerônimo para desabafar, porque ela tinha pensado no suicídio. Já tinha preparado tudo. Tinha comprado ingressos para o teatro, para o seu marido, seus familiares, seus filhos, e já tinha até comprado o veneno para dar cabo à vida. Mas aquela mensagem que Jerônimo trouxe, naquela simples entrevista, falando da alegria de viver, do bom, do bem da vida, do amor aos semelhantes, a trouxe para a realidade. Provavelmente, tocado por amigos espirituais, fez com que ela ligasse a televisão naquele exato momento, quando ela fala assim, já se preparando para se despedir da vida, ela deixa eu ver as últimas notícias desse mundo cão. E aí aparece Jerônimo falando. E traz lições oportunas para ela. E aí a Jane Martins Vilela convida aos irmãos para refletirem sobre a questão 957 de O Livro dos Espíritos, que fica como lição de casa para cada um de nós. Lermos essa questão e onde vai ter toda uma análise da questão do suicida, que nem todo suicida necessariamente vai ter a mesma condição do seu desencarne, na mesma condição, vai trazer algumas reflexões muito oportunas, né? Então o Jerônimo vai finalizar, a Jane finaliza para nós dizendo assim: nada melhor do que sentir-se útil, trabalhar, principalmente em benefício do próximo, livrando-se do egoísmo para evitar a depressão, causa tão comum do desejo de suicídio. O conhecimento espírita, com a noção da vida além da morte, é um valioso auxiliar para evitar esse gesto tão infeliz. ABC Espírita, boa noite, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós estamos finalizando agora a leitura dessa mensagem intitulada O Resgate, deste livro aqui, O Gigante Deitado, vídeo e obra de Jerônimo Mendonça, pela editora Clarim, na leitura de Jane Martins Vilela. E segunda-feira, que agora nós estamos fazendo a live segunda, terça e quarta, porque amanhã às 22 horas temos a companhia da nossa querida amiga espírita Flavinha. A nossa querida amiga Flavinha vem para o horário das 22 horas, preenchendo esse horário, estou parecendo Cebolinha agora, o horário. Às 22 horas, a Flavinha vem para esse horário das 22 horas. Então, toda quinta-feira, às 22 horas, a Flavinha, amiga espírita, e às 22 horas da sexta-feira, a nossa querida amiga Daniele. E às 20 horas, a Neuza do Essência Ponto Espírita. E na segunda-feira, temos a live dos nossos queridos amigos Carlos e Natália, do Essência Ponto Espírita. Nos domingos, temos o Vitor do Coração de Luz, às 20 horas, e às 22 horas, a Flavinha no seu Evangelho no Lar. Perdão, gente. Então, segunda-feira, nós vamos ter uma live muito especial, engasguei, contando uma história do encontro de Jerônimo Mendonça com nada mais, nada menos com Roberto Carlos, Então, essa história, vocês já devem conhecê-la, mas vamos ver a história contada do encontro de Jerônimo Mendonça com Roberto Carlos, na fala de Jane Martins Vilela. Nós já estamos mais ou menos, olha só para vocês terem uma noção, nós estamos mais ou menos na metade do livro, olha só como passa, Então, Roberto Carlos estará conosco, não ao vivo e a cores, mas falaremos de Roberto Carlos e com certeza os stories serão, obviamente, em alguma música do Roberto Carlos, que a gente vai colocar aqui, talvez a Montanha, como é uma música provavelmente inspirada por Jerônimo Mendonça, para que o Roberto Carlos, parece que tem uma mensagem, nós já fizemos uma leitura nesse tipo aqui. Em algumas mensagens avante, eu queria falar até para os nossos amigos que já têm esse livro, que nós vamos trabalhar com 2 mensagens por live.
porque são mensagens mais curtas. Então nós vamos dividir o tempo para falar sobre uma mensagem e posteriormente, a segunda parte da live, sobre a outra mensagem. Mas nesse tempo de 1 hora também, não vamos extrapolar. Hoje já passamos um pouco do tempo, mas a mensagem realmente trazia reflexões bem oportunas. Certo, amigos? Então, Roberto Carlos estará conosco, comigo, com vocês e com Jerônimo Mendonça, certamente no plano espiritual estará nos intuindo nesta live assim, tão interessante, esse encontro fantástico. E vocês vão ver como foi muito bom esse encontro de almas afins, como o Chico dizia. Vou convidar então os amigos queridos para nós fazermos as nossas vibrações, as nossas preces, lembrarmos dos nossos amigos espirituais, lembrarmos nossos anjos de guarda, lembrarmos também daquelas pessoas que nos pediram preces, que são tantas pessoas necessitadas, e é o momento então, nesse exato instante, de lembrarmos deles, Então nós vamos aqui abrir a tela. Peço novamente aos amigos pela menininha de 22 dias de vida, Maria de Freitas, que está internada aqui na Santa Casa de Araraquara, com problemas respiratórios, na certeza que seu anjo de guarda, que Meimei, os bons amigos espirituais, a equipe médica do Dr. Bezerra de Menezes, haverão de auxiliá-la, E também todos vocês certamente têm um ente querido desse estado, é o momento então da gente vibrar por eles, E assim, queridos amigos, convidamos então a todos, unidos num só pensamento, num só coração, para serenar os nossos ânimos, deixarmos nos envolver pelos acordes suaves desta melodia que toca os nossos corações, esta melodia de paz e harmonia em homenagem à nossa Mãe Santíssima, Mãe do nosso Mestre Jesus, a quem rogamos, Mãe, que possa interceder junto ao seu Filho querido, que Ele derrame suas bênçãos sobre cada um de nós que está aqui nesta live. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de nós, abençoe os nossos familiares, os nossos entes queridos, aqueles familiares que estão passando por dificuldades de ordem emocional, espiritual, passando provações, mas na certeza de que o Mestre amigo, companheiro de todas as horas, há de cuidar desses queridos amigos. Mentalize esse ente querido que está necessitado. Faça a mentalização para que ele possa receber as melhores vibrações de reequilíbrio espiritual, possa seguir a sua jornada evolutiva em paz, com saúde e harmonia. Vamos pedir por todas as pessoas cujos nomes estão gravados na tela, o que vocês marcaram neste momento. Mentalize também aquele ente querido necessitado, pela menina Maria de Freitas, internada na Santa Casa de Misericórdia aqui de Araraquara, por tantas e tantas pessoas cujos nomes vibramos neste momento, que Jerônimo Mendonça, que a equipe médica espiritual de Dr. Bezerra de Menezes visite os lares de cada um deles, para que aqueles irmãos que partiram para o plano espiritual possam ser recebidos e aqueles que aqui ficaram recebam consolo, o lenitivo, na certeza de que a vida continua e seguimos em frente. Mestre, vamos lembrar dos velhinhos dos asilos, dos órfãos, dos presidiários, daqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem o lar, dos presidiários, os irmãos ainda perdidos nos vícios, nas drogas, no alcoolismo,
Envolva-os, Mestre, na sua paz, na sua luz, na sua bênção. Cada um de nós ainda, Mestre, tem um pedido muito particular a ser feito, que ele possa ser atendido de acordo com a nossa necessidade e o nosso merecimento. Abençoa-nos, Mestre, neste momento. Derrame suas bênçãos sobre todos nós, sobre a nossa humanidade, sobre o nosso estado, nosso país, a nossa humanidade inteira. E finalizamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus e em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus e em toda parte. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda trazemos dentro de nós mesmos. Pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. E que assim seja, Senhor, que assim seja. Agradecemos imensamente a cada um de vocês que esteve aqui conosco. Agradecemos a espiritualidade amiga pela oportunidade deste trabalho, pela proteção espiritual. Desejamos, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até segunda-feira às 22 horas, se Deus assim o permitir. Tchau, gente. Excelente final de semana, regados de muito amor nos corações e um beijo grande para todas as mães pelo Dia das Mães no seu próximo dia, domingo próximo. Que a nossa Mãe Santíssima, Mãe do nosso Mestre Jesus, ampare e abençoe a todas as mães. Que assim seja. Tchau, gente.